No vídeo passado, nós fizemos uma grande discussão entre as vantagens e desvantagens relacionadas com o uso do modelo dinâmico ao invés de usar o modelo cinemático do robô e o modelo cinemático diferencial. Nesse contexto, agora o que nós vamos fazer é encontrar a expressão para a equação canônica de um robô manipulador. Essa equação dinâmica canônica é dada por isso daqui, por essa expressão, onde M é uma matriz chamada matriz de inércia, este daqui é o vetor de aceleração nas juntas, C é a matriz de Coriolis e acelerações centrífugas, Q ponto, velocidade nas juntas, G de Q é o vetor de gravidade e tal é o vetor de torques generalizados nas juntas. Generalizados porque se as juntas forem prismáticas, o que nós vamos ter são forças mesmo. E se elas forem rotativas, aí sim nós teremos torques. Para não ter que fazer a distinção entre juntas prismáticas e juntas rotativas, a gente coloca tudo num vetor tal. Claramente, nós vamos entrar em mais detalhes, né, não só de como obter esse modelo aqui, mas alguns detalhes e propriedades dessas matrizes. Por exemplo, essa matriz M, ela depende de quê? Então aqui é só um atalho notacional para M de quê? A matriz de Coriolis, em geral, depende não só das configurações, mas das velocidades das juntas também. Então tenham em mente que o objetivo das próximas aulas é principalmente mostrar como que nós podemos chegar a essa equação aqui. A estratégia que nós vamos adotar para chegar àquela equação canônica da dinâmica do robô é partir das equações de Euler-Lagrange. Para isso, para mostrar o que significa as equações de Euler-Lagrange e o formalismo de mecânica lagrangiana, vamos considerar o sistema de 1 grau de liberdade abaixo. Se ele é de 1 grau de liberdade, então ele vai se mover, no caso dessa partícula, só ao longo do eixo Y aqui. Então, só um movimento vertical. O que nós temos é a força-peso apontando para baixo, que é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade, e nós vamos aplicar uma força F aqui para cima. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante nessa partícula vai ser dada por massa vezes aceleração. Como ela se move apenas ao longo do eixo vertical, ou seja, do eixo y, então a aceleração nada mais é que a derivada segunda de y. E essa força resultante, massa vezes aceleração, nada mais é do que essa força que está sendo aplicada aqui, menos a força-peso. Então nós temos isso daqui. Notem que esse lado esquerdo dessa equação aqui pode ser escrito em função da derivada no tempo da quantidade de movimento dessa partícula. Então, a quantidade de movimento é dada pela massa vezes a velocidade. Fazendo a derivada disso no tempo e assumindo uma massa constante, então nós temos essa massa vezes a aceleração. Só que isso daqui nada mais é que a derivada parcial dessa expressão aqui em relação à velocidade. Sendo que essa expressão aqui nós vamos chamar de K. E então nós temos que essa expressão nada mais é que a derivada no tempo da derivada parcial de K em relação à velocidade. Então vocês devem já ter notado que isso daqui nada mais é que a energia cinética. Portanto, o que nós temos é que isso daqui pode ser colocado em função da energia cinética. De maneira análoga, a força gravitacional, dada por mg, pode ser colocada em função da energia potencial, no seguinte sentido. A energia potencial é dada por mg vezes y, onde y é essa altura aqui em relação à origem desse sistema de coordenadas. Fazendo a derivada parcial da energia potencial em relação a y, nós temos exatamente mg. Portanto, mg é igual à derivada parcial da energia potencial em relação a y. Se nós definirmos o lagrangiano como a energia cinética menos a energia potencial, onde energia cinética é dada por meio de mv ao quadrado sobre 2, onde
V aqui nesse caso nada mais é do que a derivada de y em relação ao tempo, e a energia potencial vai ser igual a massa vezes a aceleração gravitacional vezes y, podemos ver que a derivada parcial do lagrangiano em relação à velocidade vai ser igual à derivada parcial da energia cinética em relação à velocidade, porque uma vez que nós não temos velocidades aqui, essa expressão de y ponto só aparece aqui, então quando fazemos a derivada parcial em relação a y ponto, nós temos basicamente que essa expressão aqui desaparece. Tá? E naturalmente o que nós vamos ter aqui vai ser justamente a quantidade de movimento, que nada mais é do que m vezes y ponto. Por outro lado, quando fazemos a derivada parcial do lagrangiano em relação a y, como aqui não tem y, aqui tem y ponto, então esse termo aqui é zerado, e nós temos então a derivada parcial dessa expressão aqui. Ou seja, a derivada parcial dessa expressão aqui em relação a y nada mais é que menos a derivada parcial de p em relação a y. Só que dos slides passados, nós vimos que massa vezes aceleração é a derivada no tempo dessa derivada parcial aqui, onde essa derivada parcial nada mais é do que a quantidade de movimento do sistema. E mg é a derivada parcial da energia potencial em relação a y. Então, utilizando essa expressão, essa e essa, nós temos que isso daqui, sendo substituído aqui, nos dá ddt da derivada parcial de k em relação à velocidade, só que como a derivada parcial de k em relação à velocidade é igual à derivada do lagrangiano em relação à velocidade, então nós temos isso daqui. Passando essa expressão aqui para o outro lado, nós temos mg. mg é igual à derivada parcial da energia potencial em relação a y. Só que a derivada parcial da energia potencial em relação a y é igual a menos a derivada parcial do lagrangiano em relação a y. Então aqui nós temos menos derivada parcial do lagrangiano em relação a y. Isso tudo aqui igual a f. Essa é a chamada equação de Euler-Lagrange. Ela é equivalente à equação dada pela formulação newtoniana, só que ao invés de nós termos a força em função aqui da massa e da aceleração, nós temos a força relacionada com as energias do sistema, ou seja, com a variação energética do sistema, né? Porque aqui nós temos o lagrangiano, e o lagrangiano está relacionado com as energias cinética e potencial. Então é um outro jeito de ver o mesmo fenômeno. E no caso do nosso fenômeno em questão, é um bem simples, onde a gente analisa o que acontece com uma partícula que se desloca verticalmente sob o efeito da força gravitacional. Nessa equação de Euler-Lagrange, y é o que nós chamamos de coordenada generalizada. No caso de um robô qualquer, cada grau de liberdade vai ser associado a uma coordenada generalizada, de tal maneira que, no caso de um robô manipulador com n juntas, existem n coordenadas generalizadas. Ou seja, nós vamos ter uma equação de Euler-Lagrange, desse tipo aqui, relacionado com cada junta ou com cada grau de liberdade. Então a ideia aqui é nós partirmos desta equação aqui, para cada uma das juntas, agrupar todas elas e chegar naquela equação canônica da dinâmica do robô que eu mostrei para vocês logo no início desse vídeo. Então o objetivo todo nosso aqui, ao longo dos próximos slides, vai ser transformar esse conjunto de equações aqui, de n equações, naquela nossa equação canônica na forma matricial. Antes, porém, vamos começar com um exemplo bem simples, onde nós vamos considerar um manipulador com uma junta rotativa. A ideia é o seguinte: nós temos aqui o manipulador com uma junta rotativa, nós temos um elo apenas, assim como uma junta. Nós temos um acoplamento entre o eixo do motor e o eixo da própria junta, de tal maneira que há uma relação entre o ângulo do eixo do motor e esse ângulo da junta, dada por isso daqui. Ou seja, R pode ser um valor maior do que 1, igual a 1 ou menor do que 1, o que faz então que nós tenhamos uma ampliação ou redução da velocidade.
M é a massa total do elo, G é a aceleração da gravidade, L é essa distância aqui entre o centro de massa e o eixo de rotação. E agora resta a gente definir, para achar a equação de Euler-Lagrange correspondente, qual é a nossa coordenada generalizada. Como esses ângulos θm e θl estão relacionados linearmente, qualquer um deles serve como coordenada generalizada. A ideia é que nós utilizemos como coordenada generalizada o ângulo aqui do elo. E por quê? Porque, em geral, quando a gente tem um motor e uma série de reduções dentro de um lugar que a gente não tem acesso, a informação que a gente tem é justamente o ângulo deste elo aqui com respeito a uma referência. Então, por exemplo, digamos que aqui, quando o elo esteja em repouso aqui para baixo, nós tenhamos θl igual a zero. Então, significa que se ele estiver aqui na horizontal, nós vamos ter um θl de 90 graus. Isso corresponde muito bem ao que nós precisamos quando a gente vai achar, por exemplo, o modelo cinemático direto, que relaciona o ângulo das juntas rotativas ou o deslocamento linear das juntas prismáticas e a pose lá do efetuador. Se a gente ficar considerando o ângulo do motor, aí a gente vai ter que levar em consideração explicitamente essa redução ou ampliação, né, esse fator aqui que relaciona essas duas variáveis, para achar um modelo cinemático direto, por exemplo. Então, vale mais a pena nós considerarmos como coordenada generalizada θl, uma vez que quando nós quisermos achar θm, basta usarmos essa relação aqui. Sendo assim, considerando θl como a nossa coordenada generalizada, a nossa energia cinética é composta por duas parcelas. Uma que está relacionada com a rotação θl e a outra que está relacionada com a rotação θm. Né? Uma vez que nós temos momentos de inércia associados tanto ao elo quanto ao próprio sistema aqui, que envolve motor, acoplamentos e tudo mais. Além disso, a energia cinética em grandezas rotativas não é meio de mv ao quadrado mais não. Na verdade, agora vai ser meio vezes o momento de inércia, que é o equivalente à massa para grandezas rotativas, vezes velocidade angular ao quadrado. Isso é só a parcela relacionada com a energia cinética desse conjunto aqui. Mas aí nós temos a energia cinética relacionada com o momento de inércia do elo. Ou seja, nós temos meio de JL, onde JL é o momento de inércia do elo, vezes θL ponto ao quadrado, onde θL ponto é a velocidade angular desse elo aqui. Sendo assim, nós podemos usar a relação que θm é igual a R vezes θL, substituir R, θL ponto aqui, né? Então, se nós temos que θm é igual a R vezes θL, como R é a constante, se eu derivo θm no tempo, então eu tenho R vezes derivada de θL no tempo. Então, usando essa relação, a gente pega e substitui, então, R θL ponto aqui, e, portanto, nós temos R ao quadrado Jm mais JL, isso tudo multiplicado por θL ponto ao quadrado, dividido por 2. Considerando que θL é igual a zero quando a barra está aqui em repouso para baixo, a energia potencial vai ser dada pela massa da barra, vezes a aceleração da gravidade, vezes L, que é essa distância aqui, do centro de massa até o eixo de rotação, vezes 1 menos cosseno de θL. Como θL é igual a zero quando a barra está em repouso, então quando ela estiver assim, cosseno de zero é igual a 1. 1 menos 1, 0. Ou seja, não tem energia potencial. Agora, se nós tivermos, por exemplo, com a barra aqui para cima, então θL é igual a π. Cosseno de π é igual a menos 1. Então, 1 menos menos 1 nos dá justamente 2. Então, a gente tem duas vezes a energia potencial da barra quando comparada com essa posição aqui, em que ela está na horizontal. Né? Então, ela vai, aqui quando ela está na horizontal, θL é igual a π sobre 2,
Ou, no caso que ela esteja para o outro lado, θL vai ser 3π sobre 2. Sendo que cosseno de π sobre 2 e cosseno de 3π sobre 2, ambos são iguais a zero. E aí, nesse caso, nós temos justamente mgl. Né? Então, a gente tem que a energia potencial quando a barra está aqui é zero, quando a barra está aqui na horizontal é mg vezes L, e quando ela está aqui para cima é 2mgl, como era de se esperar, porque a altura é justamente L, que é essa altura aqui, mais L. Né? Então, 2 vezes L. E quando ela está aqui, a altura, que é o que vai gerar a energia potencial, é apenas L. Né? Uma vez encontradas as energias potencial e cinética, nós podemos, primeiro, chamar esse termo todo aqui de J, e, portanto, nós vamos ter meio de J θL ponto ao quadrado, ou seja, meio do momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado. Essa é justamente a expressão canônica da energia cinética para corpos que estão em rotação, né? Onde J, que nesse caso nada mais é do que o momento de inércia do sistema resultante. E, portanto, como o lagrangiano é energia cinética menos energia potencial, então nós temos essa expressão final aqui para o lagrangiano. O que nós temos que fazer agora é achar aquelas derivadas parciais e derivadas no tempo de algumas derivadas parciais, para justamente achar a expressão que nos dá a equação de Euler-Lagrange. Em outras palavras, nós vamos partir dessa expressão aqui, onde nós temos apenas uma coordenada generalizada, que é Q1, e que nesse caso Q1 é exatamente igual a θL. E o que nós precisamos fazer é achar a derivada parcial do lagrangiano em relação a θL. Depois, nós temos que achar a derivada parcial do lagrangiano em relação a θL ponto. E a partir dessa derivada parcial, a gente faz a derivada no tempo para encontrar a expressão toda aqui. E claro, como a junta é rotativa, então esse torque aqui vai ser um torque mesmo, vai ser o tau L, né? O torque relacionado com a junta. Então aqui, nesse caso, quando nós fazemos a derivada parcial do lagrangiano em relação a θL ponto, então esse termo aqui não tem θL ponto, ele é igual a zero. Sobra só esse termo aqui. Então, fazendo a derivada parcial em relação a θL ponto, nós temos J θL ponto. Claro, depois quando fizermos a derivada no tempo, como J é constante, nesse caso aqui, então nós temos que a derivada disso daqui no tempo vai ser igual a J vezes θL dois pontos, ou seja, momento de inércia vezes aceleração angular. Já a derivada parcial do lagrangiano em relação a QI, ou seja, em relação a θL, vai ser igual. Bom, quando a gente faz a derivada parcial disso daqui em relação a θL, aqui não tem θL, então esse termo aqui, zero. Então nós vamos ter menos mgl vezes a derivada parcial desse termo aqui. Então, quando nós fizermos a derivada parcial disso daqui, que nada mais é do que seno θL vezes esse termo aqui, então nós vamos ter menos mgl vezes seno de θL. Então a equação de movimento, que é dada por isso daqui, vai ser dada então por momento de inércia vezes aceleração angular, mais, aí como a derivada parcial do lagrangiano em relação a θL é dada por isso daqui, então menos com menos dá mais, então nós temos mais mgl seno θ, isso vai ser igual ao torque na junta, torque tau L. Só que isso é considerando que não haja nenhum termo que seja dissipativo, né? Ou seja, que a gente está considerando o torque resultante do motor que é refletido na barra. Agora, se nós considerarmos que existem torques de amortecimento, são dados por isso daqui, ou seja, uma componente que é proporcional à velocidade de rotação do motor e outro termo que é proporcional à velocidade de rotação da barra, e esses termos eles são termos dissipativos, ou seja, eles são equivalentes ao nosso atrito,
ao nosso arrasto aerodinâmico, né? Então, isso daqui, no final das contas, é dado por isso daqui. Ou seja, vai ser igual ao torque do motor, gerado lá no motor, menos essas duas componentes aqui, são dadas por essas perdas. Então, nós temos aqui que a velocidade angular é a derivada do ângulo no tempo, e como nós temos essa relação aqui, θm igual a r θl, então, a hora que nós derivarmos isso daqui, nós já tínhamos feito isso anteriormente, nós temos ômega-m igual a r ômega-l. Então, como nós temos que ômega-m é igual a r ômega-l, e nós estamos considerando como coordenada generalizada θl, então o que nós vamos fazer é substituir este termo aqui, em ômega-m. E aí, nesse caso, nós vamos ter, então, bm vezes r ômega-l, de tal maneira que nós podemos agrupar essa constante aqui, b, e ela é dada por rbm mais bl, e então nós escrevemos o torque na junta, vai ser igual ao torque lá no motor, menos B vezes ômega L, onde B é essa constante aqui de amortecimento, que quando multiplicada pela velocidade, nos dá um termo que é não conservativo, ele tira energia do sistema, né? Então, dado que a gente tem isso daqui, nós podemos agora substituir nessa expressão, obtendo essa expressão final, onde nós temos a nossa equação que descreve a dinâmica do robô com 1 grau de liberdade. Então, nós temos momento de inércia vezes aceleração angular, mais essa constante de amortecimento vezes velocidade angular, mais mgl vezes seno θl. Isso daqui é igual a U, onde U é o torque que nós temos que aplicar ao motor. Além disso, já sabemos que o torque aplicado no motor pode ser diferente do torque na junta em função da relação R. Então, assim sendo, se nós considerarmos o torque tau L refletido no elo, quando a gente fala refletido no elo, é o torque que nós conseguimos ver aparecendo lá no elo, né? Sabemos que a potência mecânica correspondente vai ser dada pela velocidade angular vezes o torque, essa expressão da chamada potência mecânica. Se a gente desconsiderar as perdas na transmissão, de tal maneira que toda a potência gerada no motor seja transmitida diretamente ao elo, então nós temos que ômega-m tau m igual a ômega-l tau l. Só que como nós sabemos que ômega-m é igual a r ômega-l, então a gente substitui aqui r ômega-l no lugar de ômega-m, e nós cortamos ômega-l da esquerda, ômega-l da direita, de tal maneira que tau L vai ser igual a R vezes tau M. Então, significa que, se nós temos essa expressão aqui, θm igual θl vezes R, então significa que, se R for maior do que 1, nós temos uma ampliação do torque e uma redução da velocidade, né? Porque o que a gente está vendo é justamente a velocidade relacionada com θl, ou seja, a gente está vendo ômega-l. Então, é por isso que a gente fala que um motor, por exemplo, tem uma redução. Porque quando a gente faz uma redução, a gente está reduzindo a velocidade para, então, poder aumentar o torque.